Hoje nós vamos aprender sobre o perdão. Jesus, ele sabe que coisa difícil é o ser humano perdoar. Sim ou não? É muito difícil você liberar perdão. Você imagina agora alguém que já lhe fez tanto mal nessa vida, alguém que já lhe prejudicou, alguém que já falou mal de você. E nós entendemos muito bem isso, né, pastora Rose? Quantas e quantas calúnias, difamações. Irmã Maribel, quantos e quantos falatórios. Alguém olha para você, lhe discrimina pelo seu jeito de ser, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de vestir e até pela maneira como você anda. Aí alguém começa a difamar você, olha para você, pensa que você é assim, assim, assado, e aí começa todo aquele processo que vai ferindo o seu coração quando você sabe daquilo. Quando você descobre que talvez até a pessoa que você mais tinha consideração, que você mais tinha amor, que você tinha mais afeto por esta pessoa, está, como diz a história, descendo a ripa em você pelas costas. Está falando mal, está caluniando você, está comendo até mesmo na sua mesa, mas está detonando você na sociedade. Quando você descobre, você fica estarrecido, assustado, e você até diz assim: mas eu acreditava tanto em fulano, eu nunca imaginei que isso viria da parte dele, eu não pensava jamais que viria desta pessoa. Aí você começa a ficar triste, cabisbaixo, você fica muitas vezes até aflito em saber desse tipo de notícia. Muitas vezes você começa a deixar aquela amargura entrar no coração, e do coração ela vai penetrando e invade toda a alma. E aqui que é o perigo, aqui está a destruição das pessoas, porque uma raiz de amargura, a Bíblia mesmo diz, em Hebreus, pode projetar aí, Hebreus capítulo de número 12, e o versículo de número 15, você vai ler aqui na projeção, e você vai descobrir, Hebreus capítulo 12, versículo 15, que uma raiz de amargura, ela pode contaminar não só uma pessoa, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Veja só, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Veja só, como a raiz de amargura, ela é perigosa, ela pode atrapalhar a sua salvação, ela pode atrapalhar o seu entrar no reino dos céus. Quando Jesus estava dizendo o seguinte: vocês precisam perdoar, vocês precisam liberar perdão. Por quê? Em primeiro lugar, se nós não liberarmos perdão, nós não teremos como ser perdoados. Isto é uma verdade muito enfática. Como que eu quero perdão se eu não libero perdão? Como que eu quero ser perdoado por Deus se eu não consigo perdoar aquele que me feriu, aquela pessoa que me machucou, que me magoou, aquela pessoa que tanto me fez mal? Se eu não liberar perdão para ela, eu não terei como ser perdoado por Deus. Isso é uma lei óbvia, claro, que se eu quero perdão, eu tenho que liberar perdão. Se eu quero misericórdia, eu tenho que ser misericordioso. E Jesus vai mais além em dizer que se nós não perdoarmos, nem as nossas orações são correspondidas por Deus. Você sabia disso? Projeta aí Mateus 6 e 14 de novo, para nós aprendermos hoje. Você vai sair daqui hoje diferente. A sua vida nunca mais será a mesma a partir deste momento. Você vai liberar perdão. Você vai procurar aquela pessoa: pastor, mas aquela pessoa que eu queria era esganar. Quem já teve esse sentimento, não levante a mão, fique só consigo. Amém ou não amém? Aquela pessoa assim, se eu pego ele, se eu pego ela, não sei nem do que eu seria capaz de fazer. Mas nós precisamos liberar o perdão para essa pessoa, porque Jesus está dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Levante a mão e dê um glória a Deus por isso. Próximo versículo: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, repita comigo lá, não perdoará as vossas. Quem está falando isso aí? Pastor Wesley? Quem? Jesus Cristo. Meu Deus.
E quando Jesus fala de ofensas, Jesus está falando de pecados, transgressões, alguém que me feriu, alguém que tanto me perseguiu, alguém que falou mal, me caluniou, me humilhou. Eu mesmo assim preciso liberar perdão para essa pessoa. Porque como que eu quero o perdão de Deus se eu não libero o perdão para uma pessoa que eu estou vendo aqui? Você pode dizer um amém? Pastor, mas já faz tanto tempo que eu preciso pedir perdão para o fulano de tal, mas ele está tão longe. Dê seu jeito. Ligue para ele, mande mensagem no WhatsApp, mande no Facebook, mande recado. Mas você precisa pedir perdão, porque o perdão é o pilar para a tua salvação, meu filho. Você precisa pedir o perdão, liberar esse perdão, tirar essa raiz de amargura que está no seu peito. Isso não conduz ninguém ao reino dos céus. Eu não estou conduzindo um rebanho que Deus me concedeu a misericórdia e a graça dele para cuidar desse povo, para eles tudinho irem para o inferno e depois para o lago de fogo. Eu estou conduzindo um povo debaixo da graça de Deus para você morar no céu. E eu tenho que te ensinar o que Jesus nos ensina. Libere perdão. Libere o perdão. Porque se você não liberar o perdão, você não tem como herdar o reino dos céus. Você já imaginou você orar e a sua oração nunca for respondida? O que está faltando, pastor? O erro está em quem? Em você mesmo. Porque mas eu congrego, eu vou na igreja, eu até dizimo, oferto, mas está faltando uma coisa para você: liberar o perdão. Se eu não perdoo, a minha oração não é ouvida, não é respondida. Como que pode ser isso, pastor? Vamos na projeção. Isaías capítulo 59. Oh glória, hoje você vai aprender. Hoje você vai sair daqui transformado pelo poder do Espírito de Deus. Capítulo 59, versículo 1 a seguir. 59, versículo 1 a seguir. Oh meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Me acompanhe. Porque a mão do Senhor não está, o que, igreja? Encolhida, para que não possa salvar. Ok, Deus está querendo salvar em todo tempo. A mão de Deus não está encolhida para não salvar. Mas vamos lá. Nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Próximo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você está vendo? Se nós não liberarmos perdão, igreja, Deus não nos ouve. Deus não vai nos responder. Nós podemos fazer calos e calos de joelho, mas se eu não libero perdão para o meu irmão, para o meu próximo, eu não tenho como ter resposta de Deus. E hoje Deus está falando com vidas aqui neste lugar. Hoje Deus está falando com pessoas aqui. Pessoas que talvez eu não conheça a sua vida, não sei o seu histórico, não sei o seu passado, onde você falhou, mas talvez você precisa liberar o perdão para alguém, ou até mesmo você pedir perdão para essa pessoa. Às vezes você fala uma palavra que degrine o coração do irmão, que mexe, que fere. E é muito mais fácil sarar uma ferida no corpo físico do que sarar uma ferida na alma. Sim ou não? É ou não é? E como que isso vai sarar? Quando o perdão é liberado. Porque quem perdoa não fica jogando na cara. Isso não é perdão. Isso é remorso. E remorso, não há espaço para ele no reino dos céus. Porque se houvesse espaço, você sabe quem seria perdoado? Judas Iscariotes. Ele até sentiu remorso no seu coração, mas cedeu para a tentação e tirou a sua própria vida. E o remorso não nos conduz para o reino dos céus. Mas o que nos conduz para o reino dos céus é o... Não ouvi? Perdão. Coloque a mão sobre o seu coração agora e feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Deus está falando com você agora, meu querido, minha querida.
Você também que nos assiste, faça isto onde você estiver. Porque eu sei que Deus está falando com alguém neste momento. Jesus está falando para você: perdoe, libere perdão, porque você não pode ficar desta maneira. Você não pode ficar desse jeito, sem liberar o perdão, de forma alguma. Igreja do Senhor, nós precisamos ser misericordiosos. E agora eu quero que você faça uma oração a Deus agora, pedindo: Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a liberar o perdão. Me ajuda, meu Deus, porque eu quero entrar no reino dos céus. Oh, aleluia. Alguém está sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? Alguém está sentindo uma graça de Deus na sua vida? Pode deixar as lágrimas rolarem, virem para fora. Desabafa o que está dentro da tua alma agora. Esse momento que está te aprisionando, porque quando você não libera perdão, você está preso numa cadeia espiritual. Mas hoje o poder do Espírito de Deus está sendo liberado através da palavra de Jesus, que hoje as correntes e cadeias são quebradas da tua vida, na tua alma. Hoje há liberdade pelo poder do Espírito Santo. Quem crê nisso vai glorificar o nome de Jesus e adorá-lo bem forte agora, aplaudindo ao nome do Senhor. Oh Deus, sabe, meus irmãos, quando a gente está ouvindo uma palavra dessas, o inimigo fica logo na nossa mente dizendo assim: você não pode ser fraco. Esse negócio de pedir perdão é para fraco. Só os frouxos fazem isso. Você sabia disso? Eu falo isso porque quando eu não era evangélico, quando eu ainda não servia a Deus, eu ouvi esse tipo de vozes na minha mente. Tu vai ser fraco, rapaz. Se a gente vê na sociedade hoje, quanto mais alguém ofende o outro, parece que é melhor. Sim ou não? E parece que atrai muitas e muitas pessoas para dizer: fulano de tal é duro. Sim ou não? Mas tudo isso é o que o inimigo quer. E quando alguém chega e diz assim: se você está dizendo que eu estou errado, então me perdoe em nome de Jesus. Satanás cai por terra, beija a lona. E o reino de Deus começa a entrar dentro da sua alma. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Aí o diabo vem na tua mente e diz assim: tu é fraco, não faz isso. Aí você diz assim: eu posso até ser fraco para ti, inimigo da minha alma, mas quem me fortalece é o Senhor. Porque quando eu estou nele, que eu penso que estou fraco, aí eu sou forte. Quem pode levantar a mão e adorar a Jesus agora? Meu Deus. Quando você não libera perdão, você está aprisionado. Você está preso numa cadeia que só você pode dar o primeiro passo para que o Senhor venha quebrar e libertar você. É só você. Quando você está sem liberar o perdão, você está bloqueando as bênçãos de Deus para a sua vida. Você sabia disso? Se você não sabia, hoje você está aprendendo. Quando você não perdoa, quando você não libera o perdão, você bloqueia as bênçãos de Deus na sua vida. E agora você está entendendo porque que em muitos casos você ainda não consegue progredir. Porque você precisa liberar perdão. É uma ordem direta de Deus para mim e para você. Você, filho, que saiu da casa da sua mãe, do seu pai, indignado com alguma atitude que o pai, que a mãe tomou, o que falou, o que fez para que você viesse a obedecer, e você não quis. Eu não vou falar com meu pai. Não vou. Vou ficar de mal. E passa 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30. E você bloqueando a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu não vou falar com a minha irmã. Ela me fez isso e aquilo outro. Estamos intrigados de sangue e fogo. Quem já ouviu essa expressão aqui, levante a mão. Está intrigado de sangue e fogo. Você acha que vai entrar no reino dos céus pessoas com atitudes assim?
Só quem acha, levante a mão, deixa eu ver. Vamos mudar o quadro? Vamos mudar essa situação? Sim ou não? Vamos abandonar esse pecado? Vamos abandonar essa atitude errada? Porque hoje Deus está chegando aqui neste lugar com salvação. Diga glória a Deus e aleluia. Deus está chegando na sua vida, é com salvação. Eu estou pregando para pessoas aqui que foram chamadas por Deus para viverem um direito de salvação ao lado do Senhor na eternidade. Eu quero que você venha conosco para nós morarmos juntos ao lado do Senhor. Isso é o que eu quero. Eu não quero que você entre aqui por essas portas e saia da mesma maneira que você entrou. Eu quero que você adentre para cá, mas que você saia dizendo: eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter de verdade. Pastor, mas eu conheço pessoas que dizem que servem a Deus, mas não perdoam. Essas pessoas nunca tiveram um encontro com Cristo. Nunca. Porque Jesus, quando ele estava pendurado na cruz do Calvário, as pessoas passando, zombando, criticando, o que ele disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas olhavam e diziam assim: tu não és aquele que dizia que era o Filho de Deus? Tu não és aquele que curou os cegos, libertou os endemoniados, que tinha todo o poder, que fazia isso e aquilo outro? Se tu és mesmo, desce dessa cruz, rapaz. E cá para nós, olhe para mim aqui na minha gravata. Se fosse você e eu, nós desceríamos daquela cruz e nós arrebentaríamos aquele povo, sim ou não? Eu desceria, eu tenho certeza. Eu vou arrebentar com essa galera aqui agora, vou mostrar quem é que eu sou. Mas graças a Deus que Jesus é Jesus. Porque se ele descesse da cruz, você e eu não teríamos direito de perdão e de misericórdia de Deus. Ah, como Jesus é maravilhoso. Ele não desceu da cruz. Ele fez o quê? Expressou a verdadeira essência do perdão, chamado amor. Você sabia disso? Quem não perdoa é porque ainda não conheceu o verdadeiro amor de Deus. Dê só uma olhadinha para quem está do seu lado e diga assim: você tem que perdoar. Diga: você precisa perdoar. Para você entrar no reino dos céus, diga para ele, diga para ela, para você entrar no reino dos céus, você precisa perdoar. Ah, Jesus, que palavra extraordinária. É Jesus que está falando com você agora, meu irmão, minha irmã. É Deus que está falando com você agora, meu querido, minha querida. Quando eu libero perdão, eu estou fazendo um ato voluntário. Você sabia disso? Deus não está forçando você a perdoar. Diga assim: é um ato voluntário. Aleluia. Você sabia disso? É um ato voluntário. Eu perdoo se eu quiser, mas eu já sei da consequência de não liberar o perdão. Nós perdoamos porque nós tomamos uma atitude. É um ato voluntário. Porque Deus não força ninguém a nada, sim ou não? Deus não força você a fazer isso e aquilo outro. Você tem livre e espontânea liberdade. Você faz porque você tem livre-arbítrio. E quantos querem entrar no reino dos céus? Levante as mãos assim. Ah, eu quero. Estamos batalhando para isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Pedro também diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quem já ouviu essa história? Porque na lei dizia que nós tínhamos que perdoar 7 vezes. E Pedro disse: Senhor, nós temos que perdoar até 7 vezes. E Jesus diz o quê? Projeta Salmo 90, por favor. Muito bem, irmã Regina. Eu te digo
que nós não devemos perdoar só 7, mas 70 vezes 7. E alguém uma vez me perguntou num culto de ensinamento: pastor, então eu tenho que perdoar 490 vezes? Não, filho, não é simplesmente isso o significado. Vamos acompanhar aqui, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a... Não ouvi? A 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. O que isto tem a ver com a passagem que Jesus respondeu Pedro? A geração que nós temos de vida, a Bíblia está dizendo que, pode segurar o versículo 10, há 70 anos. E Jesus disse: perdoai 70 vezes 7. Então Jesus está dizendo que nós devemos perdoar 70, que é uma geração, vezes 7. Porque o 7, o número 7 na numerologia bíblica é um número de perfeição de Deus. O que isso quer dizer, pastor Wesley? Que eu tenho que perdoar toda a minha vida para que eu tenha a perfeição de Deus sobre a minha história. Eu tenho que perdoar não só 7 vezes, não só 490 vezes. Eu preciso perdoar toda a minha vida para que eu tenha a perfeição de Deus na minha história. Levante a mão assim, dê um glória para Jesus aí. Entenderam por que o perdão? Jesus falou isto? Porque quando eu perdoo, eu estou simplesmente dando garantias para a minha vida eterna ao lado do Senhor. Seja uma pessoa misericordiosa. Seja uma pessoa amável a partir de hoje. Você, filho, se você feriu seu pai, sua mãe, peça perdão para eles. Você, pai, se feriu seu filho, peça perdão para ele ou para ela agora. Algum amigo seu, até aquele inimigo. Jesus disse, sabe o quê? Que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Você sabia disso? Nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Você já imaginou uma coisa dessa? Alguém que tanto persegue você, você tem que orar e pedir a bênção de Deus para essa pessoa? E muitas vezes a gente ouve na sociedade dizendo, se é meu inimigo, então eu vou montar logo uma trincheira, eu vou acabar com tudo. Porque comigo é assim. Alguns até dizem assim, eu sou crente, mas o meu facão e o meu 38 não. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor,
estas pessoas, ó Deus, que ouviram esta palavra, aqueles que estão ouvindo e aqueles que hão de ouvirem, Senhor, esta ministração, através, Senhor, do canal no YouTube, onde a Tua palavra vai ser propagada, meu Deus, a multidões e multidões de pessoas que estão amarguradas de alma, Senhor, estão vivendo na malícia, na altivez do seu coração, na soberba da alma, que não conseguem perdoar, que estão aprisionados ou aprisionadas. Meu Senhor, eu as apresento agora diante de Ti, para que o Senhor venha ter misericórdia e ajudá-las, ó Pai, a perdoarem e a liberarem perdão, Senhor. Esta pessoa que está se derramando aos Teus pés agora, onde as lágrimas não conseguem se conter, meu Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor venha manifestar o Seu poder, que o Senhor venha manifestar a Sua graça, e que possamos, ó Deus, desfrutar do melhor do Senhor, vindo da Tua mão aqui nesta terra, meu Deus. E assim, ó Senhor, possamos ver milagres, coisas extraordinárias, nossas orações respondidas, e que possamos entrar no reino dos céus pelas portas. Oh, meu Deus, ajuda-nos a perdoar, a liberarmos o perdão, e que este momento seja momento de salvação, em o nome de Jesus. E quem orou com fé, diga amém. Aplauda o Senhor bem forte. Pode tomar assentos que aqui estão. Tome seu assento. Eu quero perguntar: há alguém aqui neste momento que quer fazer a sua decisão de fé? Alguém que está afastado do caminho de Deus? Porque quando você não libera perdão, você está afastado do caminho da verdade. Você que precisa de uma mudança, você que precisa de reconciliação com Deus, você, irmão, você, irmã, que precisa se reconciliar com Deus, liberar perdão, e quer hoje fazer a tua decisão de fé, saia do seu lugar. E hoje é muito mais sério e evidente. Saia do seu lugar e suba aqui no altar do Senhor, para você receber perdão de Deus. Você que quer, você que sente esta necessidade na sua vida, você que precisa se reconciliar com Deus, saia do seu lugar e venha aqui no altar. Aleluia. Suba aqui no altar do Senhor. Possam ficar aqui. Isto. Aleluia. Você que quer fazer a tua decisão de fé, você que quer se tornar um cristão evangélico de verdade, você que precisa perdoar, suba no altar. Aleluia. Toda a igreja de pé. Aleluia. Este é um momento extraordinário, porque é momento de redenção, é momento de perdão. Oh, aleluia. Você que precisa liberar perdão, mas está sem forças para liberar o perdão. Você que precisa perdoar, mas está sem forças, suba aqui no altar. Rápido! Em nome do Senhor, Deus vai fortalecer você e você vai conseguir perdoar, liberar o perdão, em nome de Jesus Cristo. Você que está distanciado do caminho de Deus, você que quer perdão, mas precisa liberar perdão, o momento é agora. Eu estou chamando você para a sua redenção, para a sua salvação. Venha, suba no altar do Senhor. O momento é agora, a hora é agora. Deus está falando com você. Esta palavra é para a sua vida. Você também que está nos assistindo agora, você que quer perdão para a sua vida, você que quer Cristo como seu Senhor e Salvador, dobre seus joelhos onde você estiver, porque os que aqui estão podem dobrar os joelhos no altar do Senhor, em nome de Jesus. Que coisa linda! Estendam as mãos para cá, igreja. Vamos orar pelos filhos de Deus que hoje estão recebendo Cristo Jesus no seu coração, que estão liberando perdão agora, que estão clamando a força de Deus para que eles sejam perdoados, mas que também liberem perdão. Estenda suas mãos agora em o nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós te damos graças agora, Senhor. Muito obrigado, Senhor do céu e da terra, Rei do universo, por estas vidas que estão aqui no altar do Senhor. Já estão de joelhos dobrados, ó Pai.
já estão prostrados diante de ti. Reconhecem suas falhas, suas iniquidades, transgressões e erros. Agora, Senhor, perdoa os seus pecados. Perdoa os seus pecados, ó Deus, assim como eles estão perdoando os seus devedores. Meu Deus, lança os pecados dos teus filhos no mar do esquecimento. Escreve o nome deles no livro da vida, e que eles possam serem, Deus, novas criaturas, pessoas cheias de perdão, para serem, ó Deus, perdoados por ti. Senhor, que esta palavra venha produzir frutos dignos de arrependimento, que agora nos corações dos teus filhos o seu Espírito Santo entre, faça morada, e que eles sejam pessoas cheias da graça do Senhor, cheias da glória do Deus vivo, em o nome de Jesus, como o Senhor nos ordena na sua palavra, para dizermos que perdoados estão os pecados, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém e amém. Levantem-se agora em o nome de Jesus, pois agora vocês são novas criaturas, perdoadas por Deus, para liberar perdão para o Senhor, em nome de Jesus. Eita glória, eita, Jesus é forte. O agir de Deus aqui é forte. Isso é o que Deus tem para fazer na sua vida, quando você libera perdão. E quando nós subimos no altar de Deus, neste lugar santo, Deus manifesta o poder dele. Quem crê nisso, levante a mão e dá glória para Jesus. Eita glória, aplauda Jesus. Mais uma vez, igreja, podem tomar assento, fiquem bem à vontade. Oh Deus, quando Jesus está na casa é assim, não é verdade, meus irmãos? Aleluia, aleluia. Tudo na bênção? Só vitória, Leonai? Ok? Graças a Deus. Maravilha de Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Podem tomar assento. Aleluia. Meus queridos, nós vamos com muita alegria agora ofertarmos na obra do Senhor. Vamos ofertar no reino de Deus.